Concurso PMPR. Fiz ontem o concurso e resolvi trazer um retorno para vocês aqui de como eu fui nessa prova. Isso sem edição nenhuma, não vou editar nada, vou apenas gravar e postar. Eu realizei a prova ontem, né, como todos. Eu fiz para a região de Curitiba, sou natural de Curitiba, embora resida em Canoinhas. Então, por existir diversos parentes em Curitiba, eu resolvi optar por lá, porque daí eu poderia ir antes e dormir para lá já, para não ficar naquela correria louca de bate e volta, certo? Provas então iniciaram 1 hora da tarde, portões abertos ali ao meio-dia. Demorei no total da prova para finalizá-la 2 horas e meia no máximo. 2 horas e meia no máximo eu já estava transcrevendo a redação ali. Fiz muito rápido. Para quem não sabe, eu faço faculdade de Direito, então nas questões de Direito eu não tive muita dificuldade, foi muito rápido, muito objetivo. Português estava muito complicado, muito difícil. Se eu tivesse usado uma outra estratégia que normalmente eu utilizo nas minhas provas para fazer, provavelmente teria ido muito melhor do que tentar resolver de cabeça. História e Geografia eu achei que veio de boa. Informática também eu acredito que veio de boa. Raciocínio lógico eu não tinha treinado muito, até porque eu faço direito. Então raciocínio lógico eu tinha alguns empecilhos assim, por falta de motivação de estudar. Então eu pequei muito, mas eu assim consegui acertar 3 questões. 3 ou 2 questões, até porque eu não trouxe o gabarito, o caderno de questões da prova. Eu apenas resolvi ontem apenas as questões que eu tinha a certeza absoluta que eu tinha marcado como correta. Então tinha algumas que eu não me lembrava, principalmente em português, então eu não contabilizei como correta. Então teve muitas que eu sei que eu errei, que eu não contabilizei também, mas as que eu tinha total certeza que eu tinha colocado no gabarito como determinada questão assinalada, eu contabilizei como se eu tivesse acertado, tá? Eu e meu irmão, a gente fez isso ontem, assim que saiu, né, o resultado não estava tudo muito fresco na nossa memória. E no total, né, para falar para vocês aí de acertos que eu tive, eu cometi um erro, né? Antes de eu falar para vocês, eu preciso comentar com vocês sobre esse erro que eu cometi. Eu, no momento que eu comecei a fazer a minha redação, eu tenho muita facilidade para escrever, tá? Mas isso assim, eu fiquei um pouco receioso se de fato ficou boa a minha redação, ao ponto de eu não ser desclassificado. E aí, o que acontece? Eu comecei a escrever a minha redação de boas, mas provavelmente quem fez se recorda que todas as folhas da questão, do caderno de questões, estavam todas juntas. Então, alguns resumos ali, ficava muito ruim de você, se você escreveu num rascunho, você passar para a folha oficial. Então, eu tirei uma dessas folhas com cuidado ali para não rasgar, não rasurar nada, e aí comecei a escrever no rascunho sem deixar ele colado junto ao caderno de questões, e aí depois para mim passar ficaria muito mais fácil para transcrever novamente o que eu já tinha escrito no rascunho para a folha oficial. E nessa eu estava tão ansioso, eu tinha tomado bastante energético, tinha estudado bastante, sacrifiquei muita coisa para fazer esse concurso. E aí o que aconteceu? Comecei ali a fazer a prova e preencher também o gabarito de uma forma muito acelerada. E nessa, eu assim que eu terminei a prova, né, entreguei a prova, a avaliadora olhou todas as questões para ver se estavam todas preenchidas e eu saí da sala. Saí da sala e fiquei esperando meu amigo. Mas, obviamente, pode ser que eu esteja ficando louco, né? O concurseiro sabe, muita pressão, muita vontade de saber o resultado, de terminar a prova também. E aí, na hora que eu terminei a prova, eu saí com a última questão, com a questão 56 na minha cabeça. Cisnama, né? Que quem fez a prova sabe do que eu tô falando. Mas pra quem não fez, né? Apenas pra ter uma base se deseja fazer o concurso ou não. E aí eu saí com essa questão número 56 na minha cabeça, cara. E a princípio eu deixei 4 questões sem passar pro gabarito, porque eu tinha tirado o rascunho de fora e na hora de preencher, eu acredito que a última que eu preenchi foi a questão 56. Para quem não sabe, direito tem peso 2, ou seja,
esses 4 acertos aí basicamente me tiraram esses 4 erros, né, de eu não ter passado pro gabarito, me deixaram com menos 8 pontos, né? Então, se eu não, realmente não passei, eu perdi 8 pontos de bobeira pela minha correção. As 4 últimas questões ali que eu a princípio deixei de não passar pro gabarito, deixei de passar pro gabarito, eu tinha acertado. Mas, né, enfim, falhas acontecem no total, pela conta que eu fiz. Teve questões assim que realmente eu não me lembrava se eu tinha acertado ou não. Então, por conta disso, eu não contabilizei. Mas no total das contas que eu fiz, deu 39 acertos para a região de Curitiba. Agora, se de fato eu assinalei essas outras que eu acredito que eu não assinalei no gabarito, a minha nota obviamente é muito maior, tá? Eu não sei se esse vídeo vai chegar para muitas pessoas, mas quem não foi tão bem, relaxa, faz parte. E concurso público é assim. Felizmente não é uma loteria, é de quem realmente está mais capacitado. Muitas pessoas fazem sacrifícios para chegar lá e dar o seu melhor. Então, para você e com você não vai ser diferente. Você precisa realmente fazer isso. E agora é aguardar, né? Tem mais a redação aí para ser corrigida. A minha redação eu fiz muito objetiva. Eu me atentei a não errar palavras, a também não escrever palavras tão difíceis, embora eu tenda a escrever, porque no direito tem muito isso. Eu tentei fazer bem sucinto, fiz uma introdução, um desenvolvimento e logo a conclusão. Usei as 25 linhas para fazer. E é isso, né? Fazer o quê? Faz parte, erros acontecem, mas também ainda tem chance. Bastante gente faltou no concurso. Nota de corte ainda não tem como saber qual que vai ser. Então se despreocupa você aí que tirou abaixo ali de 40, né? Eu, por exemplo, tirei abaixo de 40, mas acredito que se eu realmente ali preencher as questões no qual eu pontuei para vocês, eu acredito que eu tenha ficado com uma nota maior. Mas, né, Deus está no controle de tudo aí, Ele sabe de todas as coisas, então fiquem tranquilos, não fiquem ansiosos, para quem fala, né? Mas fiquem com Deus, tá? Qualquer atualização aí. E se você fez essa prova aí, escreve aí para mim acompanhar e ver junto com vocês como tudo isso vai acontecer de verdade, né, mais pra frente. Valeu!